Crescer e liderar, este é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. E no episódio de hoje falaremos sobre o esgotamento do líder bombril. É importante, não desista, nunca seja perseverante. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto, você vai conseguir. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast de liderança. Já pega a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, para a gente bater esse dedo de prosa. E no mês da NR1 nós vamos falar sim sobre o esgotamento dos líderes. Por que não? Você se reconhece nessa figura? Aquele líder que faz de tudo um pouco, que acumula funções operacionais e estratégicas, que está sempre apagando incêndios e sente que precisa estar presente em todas as frentes? A paixão pelo negócio é imensa, mas a realidade é que essa sobrecarga pode levar ao esgotamento físico e mental, ao famoso burnout. A crença de que só você pode fazer bem ou a dificuldade em delegar acaba drenando sua energia e a da sua equipe. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de liderar que gera vida em vez de consumir recursos? Que a verdadeira força está em transitar de controle para confiança. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. A liderança regenerativa nos oferece um caminho diferente. Ela propõe uma transição de controle para confiança. Em vez de ditar cada passo, o líder regenerativo foca em criar um ambiente onde a equipe se sinta capacitada para tomar decisões, experimentar e aprender com os próprios erros. Isso não significa ausência de direção, mas sim uma direção que inspira e capacita em vez de controlar. Quando o líder confia em sua equipe, ele não apenas alivia a sua própria carga de trabalho, mas também estimula o desenvolvimento pessoal dos colaboradores. Ele permite que a equipe floresça e que cada membro descubra o seu potencial máximo e contribua de forma mais significativa. Essa abordagem gera um ciclo virtuoso. Quanto mais a equipe se desenvolve, mais o líder pode delegar e mais energia é gerada com o sistema como um todo. Essa mudança de paradigma é fundamental para que a liderança gere vida em vez de drenar recursos. Pense na sua empresa como um ecossistema. Se apenas uma parte, por exemplo, o líder, está constantemente drenando energia, o sistema como um todo enfraquece. Mas se a energia é distribuída, se cada parte contribui e se regenera, o ecossistema se torna mais resiliente e vibrante. A vulnerabilidade aqui se manifesta na coragem de abrir mão do controle, de admitir que você não precisa e nem deve fazer tudo sozinho. É a coragem de confiar e de dar autonomia e de aceitar
que a equipe pode fazer de um jeito diferente do seu, talvez até melhor que o seu. Essa é a sensação da cocriação, onde as soluções emergem da inteligência coletiva e não apenas da mente do líder. Como é que seria, líder, você agindo dessa forma? Às vezes a gente entende que ter a necessidade de estar no controle de tudo, de garantir que cada detalhe funcione perfeitamente, muitas vezes impede que o líder possa construir uma equipe autônoma e engajada. Essa mentalidade, embora nasça de uma boa intenção, mas olha lá, né? O inferno está cheio de boas intenções, acaba por criar um ciclo vicioso de dependência e sobrecarga. Estudos mostram que a microgestão e a dificuldade em delegar são grandes contribuintes para o burnout do líder e para a desmotivação da equipe. O líder, ao tentar ser o bombril de 1001 utilidades, acaba se tornando um gargalo, limitando o crescimento da empresa e o desenvolvimento dos seus colaboradores. Então, quando a gente está falando, né, no mês da NR1, a gente precisa olhar para como tem sido a nossa liderança. Eu sei que muitas vezes ensinaram para a gente que ser esse colaborador bombril, ser esse líder bombril, nossa, era sinônimo de sucesso. Hoje a gente sabe perfeitamente que não é sinônimo de sucesso. No mínimo, é sinônimo de alguma doença que a gente vai ter ao longo do tempo. Porque se a gente quer jogar em todas as frentes, fazer tudo, isso é humanamente, gente, impossível. Então a gente vai se sobrecarregar a um nível em que a gente não vai conseguir gerar nenhum resultado e a gente não vai ter a confiança da nossa equipe. Porque eles vão nos ver como aquele líder que quer fazer tudo sozinho e que acha que só o que a gente faz fica muito bom. Então, ir para esse lugar, né, de humildade e de aceitar que a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho, nossa, isso já tira um piano das suas costas e evita um burnout futuro. Entender que a gente precisa delegar, que a gente precisa parar com essa microgestão que traz uma falta de engajamento da equipe e uma irritabilidade. A gente entender que o caminho é ajustar, sempre ajustar os lemes e não ficar trabalhando como sempre se trabalhou. Existem maneiras mais inteligentes de fazer o que você faz hoje. Existem ferramentas. Tem pessoas que sabem fazer melhor. Assumir isso tudo para você, se perguntar sobre isso, com certeza vai te ajudar a olhar para esse cenário dessas mudanças que estão acontecendo, né, e pontuar o que você precisa deixar de fazer e o que você precisa prontamente começar a fazer. E outra coisa importante que eu acho essencial colocar aqui nesse episódio é que a gente precisa aprender a pedir ajuda. A gente não consegue resolver tudo sozinho. Ponto final. Quando a gente assume isso, a gente consegue pedir ajuda. E muitas vezes o líder acredita que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. E não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Faz dele uma pessoa muito mais humana. Faz com que as pessoas confiem, entendam e pensem assim, nossa, ele também sabe pedir ajuda. Ele também entende qual é o limite dele. É sobre exemplo. Então, às vezes, a gente tem uma fala muito bonita, mas o nosso exemplo é falho.
Então, como que nós, enquanto líderes, vamos poder olhar para isso e fazer as mudanças pontuais na nossa gestão? Às vezes a gente acha, né, que tudo é responsabilidade da empresa, mas muita coisa a gente pode ter criado com base nesse conhecimento ou em exemplos que nós tivemos ao longo da vida. Se a gente for olhar para a geração dos nossos pais, a gente vai ver isso. Vai ver uma geração bombril. Então, quando a gente começa a ter consciência de que continuar trabalhando do mesmo jeito só vai trazer mais riscos para a nossa saúde e das pessoas que trabalham no mesmo ambiente, a gente começa a se fazer as perguntas que eu já fiz aqui, a trazer essas respostas e a mudar essa realidade dentro das organizações. Só que isso, gente, é um trabalho que demanda realmente conscientização e coragem de fazer a diferença e a mudança. Porque se eu já trabalho num estilo de líder bombril há muito tempo, eu não vou conseguir mudar para um líder que sabe delegar, que tem confiança na equipe, no dia para a noite. Mas é um trabalho que eu preciso fazer. E aí, você precisa, enquanto líder, entender que ou você muda a sua forma como você trabalha, ou você vai conquistar aí a medalha da doença. É isso que você quer? Ter uma medalha da doença, né? Levantar aquele troféu. Eu trabalhei não sei quantas horas semanais, quantos anos que eu não tirei férias. Até pouco tempo atrás, isso, né, era até bonito de se falar. Tinha gente que falava, nossa, eu não tiro férias há 5 anos, olha como eu trabalho, olha como eu sou importante nessa organização. Até o momento em que você fica doente e a organização prontamente te substitui. E você vê que não valeu a pena você ter aberto mão de tantas coisas na tua vida para, entre aspas, se matar de trabalhar. Então, vamos olhar para isso com muito autoacolhimento, mas também com coragem de fazer diferente, de realmente mudar esse cenário dentro das organizações. Muitas das vezes, uma liderança que tem esse perfil de bombril, ela também quer que os seus liderados sejam bombril da mesma forma. E muito provavelmente eles serão por causa do exemplo prático que esse líder dá. E quando a gente começa a pensar, nossa, será que esse é o melhor exemplo que eu estou dando? Será que eu posso dar exemplos melhores? Será que eu posso ser um líder melhor na prática? O que eu tenho feito para me sentir bem? O que eu tenho feito dentro do ambiente de trabalho? O que eu posso trazer para o ambiente de trabalho que possa fortalecer a cultura do bem-estar? Onde as pessoas realmente se sintam bem trabalhando, que sejam mais colaborativas. Quando a gente começa a fazer essas perguntas para a gente enquanto líder, a gente começa a abrir caixinhas que antes a gente não tinha se dado a oportunidade de abrir e de se perguntar. Então a gente vai para aquele lugar da interrogação. E se? E saio do lugar da certeza. Isso faz com que o ambiente de trabalho se torne um ambiente muito melhor. Porque você sai da certeza e você vai para as perguntas. E você abre isso para o seu time também poder pensar sobre isso. Poder te ajudar na sua nova liderança, na sua nova forma de gerir pessoas. E a gente vai agora para a nossa semente da semana. O que você vai fazer? Delegar uma decisão estratégica. Vamos lá. Ação prática para você começar a sair do modo líder bombril e abraçar a liderança regenerativa. Eu vou te convidar
a delegar uma decisão estratégica para sua equipe. Escolha uma decisão que, embora importante, não seja de vida ou morte para a empresa. Pode ser a escolha de um novo fornecedor, a organização de um evento interno, a definição de uma nova estratégia de comunicação para um produto específico ou a otimização de um processo interno. Apresente o problema, os objetivos e os recursos disponíveis. Em seguida, confie na sua equipe para pesquisar, discutir e apresentar uma solução. Esteja disponível para orientação, mas resista à tentação de microgerenciar. Ao fazer isso, você não apenas alivia sua carga, mas também demonstra confiança, capacita sua equipe e fomenta um ambiente de cocriação. Observe como a equipe se engaja, como novas ideias surgem e como a responsabilidade compartilhada fortalece o senso de pertencimento. Lembre-se, o seu papel é cultivar o jardim, não ser todas as flores. Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o esgotamento do líder Bombril, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Crescer e liderar, este é o nosso lema.